Nós vivemos numa realidade totalmente diferente do padrão original que é no reino celestial. Nós vivemos aqui nessa terra caída, dominada pelo pecado, onde os maiores são servidos. Aqueles que estão no topo da pirâmide sugam a energia vital daqueles que estão na base da pirâmide. Totalmente o oposto do reino celestial. Pois no reino dos céus, no governo do Criador e do Messias, o maior é o que serve. Inclusive o próprio Messias falou isso aos seus discípulos. Ele foi o que mais se doou, o que mais serviu, e é por isso que hoje ele se assenta à direita no Pai. E o Criador é o que mais serve. Ele doa sua energia vital para toda criatura. Afinal, todo o fôlego de vida, toda a fonte de vida vem diretamente do Criador. Então o que nós vemos é que essa terra, devido ao pecado, devido a toda a rebelião que há contra o Criador dos céus e da terra, segue o caminho totalmente oposto desse caminho original. E isso ainda é condicionado para que todos nós também sigamos esse caminho e que tenhamos uma mente egoísta e voltada apenas para satisfazer os seus próprios desejos e o seu ego corrompido. Sim, nós vivemos num sistema onde isso é incentivado. Todos nós somos condicionados a apenas se preocupar com o próprio nariz, apenas se preocupar com crescer e adquirir bens materiais e que isso é definido como sucesso nessa terra caída. E essa é a ideia que é levantada pelo sistema no geral, inclusive pelo sistema religioso. E é por isso que eles fazem tanta doutrinação em cima dos dízimos, das ofertas, colocam isso como um fardo, como uma obrigação e deturpam completamente o real conceito do dízimo e também das ofertas e doações. Falando brevemente sobre o dízimo, vamos lá. O dízimo era para a tribo de Levi, e isso é muito claro em Números 18, versos 21 e 22. Dízimo, como nós vemos em Deuteronômio 14 e também Deuteronômio 26, não era moeda, não era dinheiro, mas sim a 10ª parte da colheita dos alimentos. O que acontecia naquela época é que o Estado de Israel era dividido em 12 tribos e dessas 12 tribos apenas 11 tinham terras e propriedades. A tribo de Levi, responsável pelo ministério sacerdotal, não tinha terras e propriedades, portanto eles precisavam sobreviver da 10ª parte da colheita das outras 11 tribos que tinham terras e propriedades. É por isso que eles viviam por meio do dízimo, mas o dízimo, como eu venho dizendo, não era dinheiro. Se você tem dúvida, é só ler esses textos que eu falei aí, de Deuteronômio 14 e também Deuteronômio 26, onde deixa muito claro isso. E os próprios levitas, além de receberem os dízimos, eles também distribuíam para os órfãos, viúvas e estrangeiros, que eram as pessoas necessitadas da época. Portanto, o dízimo nunca foi para líderes religiosos que já têm uma vida confortável e para eles alimentarem ainda mais essa vida confortável. De forma alguma. Sempre foi para pessoas necessitadas. Lembra do que eu disse que no reino celestial o maior é o que serve? E é exatamente esse princípio que nós devemos ter em mente. Aquele que tem mais condições, doe para aquele que tem menos condições. Aquele que tem mais conhecimento, doe para aquele que tem menos conhecimento. Aquele que tem mais recursos, doe para aquele que tem menos recursos, para que ninguém passe necessidades. É esse o conceito do reino celestial. Só que nessa terra caída, tudo foi deturpado e corrompido. E as pessoas acham que devem se preocupar apenas com o próprio nariz e que dane-se a necessidade do próximo. E quem começou a corromper tudo isso e trazendo essa ideia egoísta de apenas voltar-se para si mesmo foi Satanás no reino celestial. Em Ezequiel 28 é falado disso, quando ele começou a corromper os comércios no reino celestial. Sim, no reino celestial havia comércios, mas lá é tudo à base de energia, é tudo à base de frequência e também de vibração. E sim, esse texto de Ezequiel 28 se refere a Satanás. Alguns teólogos eruditos, sábios perante a sociedade, dizem que só se refere ao rei de Tiro, mas eu pergunto, então tá, o rei de Tiro por acaso estava no Éden? O rei de Tiro tinha pedras preciosas que apontam para um ministério sacerdotal? O rei de Tiro era o aferidor de medidas no antigo Éden?
Então são camadas de entendimento. Primeiro, realmente, aponta para o rei de Tiro, mas de forma mais profunda aponta para Satanás e como ele começou a se corromper até a sua queda definitiva. Então o que a gente percebe é que essa ideia gananciosa, egoísta, surgiu com ele e depois com seus agentes. E assim também age os seus filhos, aqueles que comandam essa dimensão caída, onde eles se preocupam apenas com o próprio nariz e escravizam as pessoas que passam por condições inferiores, no sentido de recursos. Então, num lugar onde o maior, no sentido de ter mais condições, é servido, pode ter certeza que há uma doutrinação satânica muito forte e que tem algo de muito errado com esse lugar. E é isso que nós vemos nos templos de pedras. Eles têm hierarquias totalmente deturpadas e fogem totalmente do padrão original que era na igreja primitiva. Em Atos 2 é muito claro que os discípulos e todos aqueles que os seguiam não passavam necessidades. Por quê? Porque os discípulos recebiam as ofertas, recebiam demais doações, vendiam suas terras e propriedades e distribuíam para os outros que eram mais necessitados. E com isso ninguém passava necessidades. Então esse era o conceito da igreja primitiva, esse é o conceito da verdadeira igreja, e não desse sistema enganoso onde há influência satânica. E ainda mais quando a gente entende por que o Messias falou para não ajuntarmos tesouro nessa terra, e sim para ajuntarmos tesouros celestiais. Por que ele falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus? Será que ele estava condenando as riquezas? Será que ele estava condenando a prosperidade? É claro que não, mas ele sabia muito bem que a maioria das pessoas que se tornam ricas nessa terra caída, elas acabam se corrompendo, ou elas adquirem riquezas de forma corrompida, se corrompem para adquirir riquezas. Então isso acontece muito nessa terra caída, devido ao incentivo que há em que você deve prosperar e se preocupar apenas com o material e não importa o espiritual, até porque eles querem que você nem acredite que existe o espiritual. E sabe por que o Messias falou para você não ajuntar tesouro nessa terra? Porque todos os tesouros dessa terra, todos os bens materiais serão consumidos pelo fogo. 2 Pedro 3,7 fala: essa terra está reservada para o fogo, para o dia do juízo. Ou seja, não vai sobrar nada daqui. E todos os bens materiais serão consumidos. Portanto, se você foca a sua vida em adquirir bens materiais, a sua busca é vã. Pois assim como a sua busca, assim como o seu foco da sua vida, tudo perecerá. É por isso que o seu foco deve ser o reino celestial, adquirir tesouros celestiais. E olha só que incrível, algo que eu senti que o Pai me trouxe. Para você adquirir tesouros celestiais, claro, primeiro você tem que aceitar o Messias, você seguir os caminhos dele, você deixar-se ser guiado por ele, por intermédio da Ruach HaKodesh, seguir os mandamentos, viver uma vida de consagração, santidade, mas isso inclui também ajudar os necessitados, compartilhar o evangelho, as boas novas da salvação e sempre servir sem esperar ser servido. É essa uma consequência e esses são os frutos de um discípulo do Messias, pois ele também agia dessa forma. Então, se você quer realmente adquirir tesouros celestiais, você deve doar-se, você deve se sacrificar, você deve compartilhar e jamais ter uma visão egoísta. As pessoas que investem em líderes gananciosos, que doam o dízimo para líderes gananciosos, e dízimo ainda da forma que surgiu na Igreja Católica, no Concílio de Macon, onde foi estabelecido que o dízimo era dinheiro, porque, como eu disse, no passado não era dessa forma, mas sim a 10ª parte da colheita dos alimentos. Elas estão doando a sua energia, porque dinheiro é energia, e quando você conquista um dinheiro, você conquista com o suor derramado do seu rosto, você batalha e trabalha para isso, e no suor está o sangue, e no sangue está a alma, ou seja, para você conquistar dinheiro, você doa literalmente a sua energia vital para conquistar, porque essa é a condição que todos nós estamos suscetíveis nesta terra caída. Afinal, a punição para Adão e para todos os homens foi justamente essa após o pecado do Éden. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então é essa a punição após o pecado. E todos nós aqui estamos suscetíveis a isso. Mas se a pessoa ela investe a sua energia, que foi conquistada com muito suor, em um líder ganancioso que dedica esse dinheiro para erguer templos de pedra caríssimos e luxuosos, e para continuar sustentando a sua vida luxuosa, essa energia perecerá.
Agora, se você distribuir a sua energia que foi conquistada com muito suor para tesouros celestiais, essa energia nunca perecerá. Muito pelo contrário, ela só vai se multiplicar cada vez mais. E é esse o conceito do reino celestial. Você deve doar, você deve distribuir para aqueles que você sabe que precisam receber. Você deve distribuir a sua energia conquistada com muito suor para aqueles que passam necessidades, para aqueles que carecem dessa energia. Como no seu caso você não carece. Como conceito do reino celestial, o maior, o que tem mais condições, doa para aquele que tem menos condições. Você deve doar para o organismo vivo do Criador, para todos aqueles que têm o fôlego de vida, e não para coisas materiais que não têm o fôlego de vida do Criador, que perecerão. Então, quando você doa para o fôlego de vida do Criador, principalmente para irmãos na fé que estão conectados diretamente para o Criador, é como se você estivesse doando a sua energia para o próprio Criador. E o próprio Criador, vendo você doando a sua energia para Ele, vai te distribuir também energia. É uma energia de troca, é uma consequência natural, assim como é no reino celestial. Quando nós oramos, louvamos e buscamos ao Criador, nós estamos emanando energia, nós estamos enviando energia para o Criador. E o Criador, ao ver isso, ele nos concede energia, ele nos concede a sua força, ele nos concede a sua sabedoria, a Ruach HaKodesh, para que nós sejamos guiados por ele. Então essa é a consequência natural. Mas a partir do momento que você investe a sua energia em algo das trevas, a sua energia investida perecerá e você só vai estar alimentando o reino das trevas. Por isso que você deve selecionar muito bem aonde você vai estar investindo a sua energia. E quando você serve ao Criador, quando você compartilha o Evangelho, porque pregar o Evangelho, compartilhar a mensagem da salvação também é uma doação de energia. E quanto mais você faz isso, quanto mais você agrega na vida das pessoas, as próprias pessoas se sentindo gratas por você agregar na vida dela, vai querer te retribuir isso que você agregou de alguma forma. Então é uma consequência natural. É por isso que os discípulos eles recebiam ofertas, doações, porque eles agregavam tanto na vida de muitas pessoas que essas pessoas sentiam uma necessidade grande de agregar na vida deles. E assim um ajudava o outro. E assim era o organismo vivo do Criador na igreja primitiva, a verdadeira igreja, que sempre foi pessoas, membros do corpo do Messias, algo espiritual, e não templos de pedra, erguidos por mãos humanas, onde o Altíssimo não habita. Ele não habita em uma estrutura material, ele habita em pessoas que estão sensíveis, devotas e sinceras à voz dele, pessoas que querem o servi-lo de coração, de alma e entendimento. Então, se você quiser adquirir tesouros celestiais, invista aonde há fôlego de vida. Invista aonde há servos do Pai. Invista naqueles que realmente são necessitados, que precisam de ajuda, e não em estruturas que em breve serão consumidas pelo fogo e ainda sendo levantadas por motivo de ganância e ego inflado do ser humano dominado pelo pecado. Até porque nesse mundo caído, todo o sistema é feito para sugar a energia da descendência de Adão. Até porque a linhagem caída, os demônios encarnados, por estarem desconectados da fonte da vida que é o Criador, precisam se alimentar da energia dos seres humanos, principalmente a energia do pecado. É por isso que eles construíram todo esse sistema para sugar a energia dos seres humanos. Os demônios são verdadeiros parasitas espirituais. Eles precisam se alimentar da energia do ser humano. Eles precisam se alimentar do pó da terra, como fala em Gênesis 3,14, porque eles estão desconectados do Criador. E é por isso que todo esse sistema funciona dessa maneira. Inclusive as grandes cidades, elas são projetadas para sugar a energia do cidadão médio comum, da descendência de Adão. Depois, num próximo vídeo, vou falar mais sobre cidades e o que está por trás da construção das grandes cidades, que construiu uma cidade, e isso é relatado na Bíblia. Então assim agem os agentes das trevas, eles são sugadores, eles querem apenas as energias para si, e eles precisam dessas energias porque eles estão desconectados da fonte de toda energia que é o Criador, ao contrário de nós que ainda estamos conectados, até mesmo as pessoas que não estão nos caminhos do Messias. De certa forma elas ainda estão conectadas, mas quanto mais no pecado estão, mais vão se desconectando e mais vão perdendo dessa energia vital.
Por isso que é tão importante renunciar ao pecado e dedicar a sua vida de corpo, alma e espírito ao Criador dos céus e da terra, para Ele te conceder a energia vital que traz realmente a vida. Vida essa concedida pelo nosso Messias, que derramou literalmente a sua vida, a sua alma, o seu sangue, o seu suor, pela remissão dos nossos pecados, para que a gente tenha novamente o acesso ao nosso Criador, ao Reino Celestial, até porque nós somos destituídos da glória do Pai. Então haja como um servo do Pai, haja como um doador, entenda o conceito do reino celestial e jamais haja como demônios que são sugadores de energia vital, que são verdadeiros parasitas espirituais, vampiros espirituais, e só estão aí para sugar a energia das pessoas. Haja como um doador, doe a sua energia, invista a sua energia. E quando eu falo energia, não se prenda somente a dinheiro, mas sim ao conhecimento que você tem, porque a partir do momento que você compartilha o seu conhecimento para uma pessoa que tem menos conhecimento, você pode estar levando essa pessoa a posteriormente se converter aos caminhos do Messias. Compartilhe também recursos. Se você tem alimentos, compartilhe alimentos. Então sempre compartilhe o que você tem em abundância, pois as Escrituras mesmo testificam: ao que muito é dado, muito será cobrado. E o Criador exige isso de nós. Se Ele nos concedeu algo em excesso em alguma área, Ele quer que a gente compartilhe o que foi concedido em excesso para pessoas que passam por carência nessas áreas. É uma consequência natural. O que é mais suprido concede energia ao que é menos suprido. Esse é o conceito do Reino Celestial. E que você tenha esse conceito na sua vida. E busque sempre se doar. Busque sempre compartilhar a sua energia nas fontes certas, no fôlego de vida do Pai, para que essas energias se multipliquem e para que todos sejam supridos. Até porque nenhum servo do Pai passou necessidades. Eles passaram, claro, por muitas tribulações, passaram por muitos problemas, por muitas turbulências, mas nunca passaram por necessidades, porque eles estavam conectados no Criador, a fonte de toda a energia, e o próprio Criador supria eles, ao ponto de eles nunca se sentirem necessitados e carentes da energia vital que vem diretamente dele. Então, em relação a dízimos, ofertas, doações, o que vale é você fazer com sinceridade de coração, e não por obrigação, e não como um fardo pesado, mas sim como uma consequência natural por você estar conectado no Messias e por fazer parte do corpo dele. Cada membro do corpo ajuda um ao outro, com dons e talentos que foram concedidos, para que todo o corpo funcione de maneira perfeita, com o Messias sendo o cabeça de todos. Ontem nós falamos mais sobre essa questão de dinheiro, de doações, de dízimos, de ofertas e de energia na live que fiz no meu canal. E recomendo aos irmãos que assistam para entender mais todo esse conceito, para você investir a energia nas fontes certas. E garanto que se você se abrir para esse entendimento, vai ser edificante na sua vida. E que o Pai toque o seu coração por meio da Ruach HaKodesh para que você haja dessa forma, para que você tenha esse entendimento, agindo como um discípulo do Messias e buscando sempre ajudar, visando o bem maior, visando a juntar tesouros celestiais. Essa live foi uma bênção e você entenderá mais esses conceitos. Que o Pai abençoe grandemente a você que assistiu esse vídeo até o final e que Ele toque o seu coração para que você haja como um servo dele, no nome do Mashiach.